Briotas, beleza? Beleza, calma aí. Opa, boa. Beleza? Calma. E aí, Briota, beleza? Bem-vindos ao meu mundo, bem-vindos a Raiz Solange. E hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer uma receita muito fácil e muito saborosa que a maioria das pessoas adora. É o famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Esse bolo tem uma história na minha vida. Foi a primeira receita que eu fiz sozinha. Eu tinha mais ou menos 7 anos quando eu fiz, então ela é bem fácil, qualquer um pode fazer. Antes de começar a ensinar a fazer a receita propriamente dita, eu vou explicar uma coisa para não causar confusão. Como é uma receita de família, a gente utilizava o copo, esse copo de requeijão, como a medida para os ingredientes. Mas como eu sei que a unidade de medida universal da gastronomia é a xícara, eu fiz a proporção e o copo tem 300 ml, enquanto a xícara tem 240 ml. Então, proporcionando, fica para cada copo uma xícara e 1/4, ok? Então eu vou deixar na descrição do vídeo a mesma receita com as duas medidas para não causar confusão, beleza? Então vamos começar a receita. Primeiramente, antes de tudo, você tem que pré-aquecer seu forno em um forno médio. O que você deve fazer é escolher em que forma você vai colocar a massa. Então, ela pode ser em qualquer tipo de forma ou assadeira. Por exemplo, uma assadeira circular, uma assadeira retangular ou uma assadeira com esse furo no meio que o pessoal chama de assadeira em forma de anel. Qualquer uma das assadeiras dá certo. Eu normalmente uso a circular ou retangular, mas como hoje é pra mostrar e ficar bem bonito, né, e pra desenformar mais fácil, eu vou usar essa aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é você untar a forma com manteiga ou margarina. Nesse caso não tem problema se é manteiga ou margarina, não vai fazer diferença, porque é só pra ela aderir à farinha de trigo pra não grudar. Mas, para sua saúde, tem uma diferença gritante entre margarina e manteiga. E se você quiser saber mais sobre isso, deixe nos comentários que você quer um vídeo sobre a diferença de margarina e manteiga que eu posso pensar em fazer. Então vamos lá. Com a ajuda de um papel toalha, você pega a manteiga e espalha ela por toda a assadeira. É importante você espalhar bastante a manteiga ou a margarina por toda a forma, porque é ela que vai aderir à farinha de trigo. E a farinha de trigo não vai deixar a massa do seu bolo grudar no fundo. Quando gruda, fica muito difícil de tirar e às vezes queima até embaixo. Então, essa parte de untar a assadeira é muito importante. Então, faça com carinho, faça com cuidado. Cozinhar é paciência, cozinhar é amor. Aí você vai colocar um pouquinho de farinha de trigo e vai batendo na assadeira para que a farinha se aderir à manteiga. Bom, as cenouras elas vão inteiras e cruas, tá? Você só precisa tirar as pontinhas dela e tirar a casca dela, porque senão a cor não fica muito bonita, porque vem um pouco de sujeirinha, né? Só... Fica aí. Só cortar a bundinha dela e a cabecinha dela. E tirar a casca. Você pode tirar a casca com descascador normal ou você pode tirar na faca também assim, ó. Você vai raspando e aí você vai tirando a casca dela. Espirra mais, mas se você não tiver um descascador, é só fazer assim. Eu fiz muito isso quando não tinha esse descascador, mas quando você tem descascador, fica bem mais fácil. É só você ir passando e tirando a casquinha dela. Que as cenouras precisam ser grandes, senão você tem que usar uma maior quantidade para conseguir seguir as medidas da receita. Então, descascou as cenouras, é só você dar uma picadinha nelas para colocar elas no liquidificador e ser mais fácil dele triturar. Em seguida, você vai colocar no liquidificador as cenouras, o óleo, os ovos. É importante sempre dar uma cheirada no ovo
porque às vezes ele pode estar estragado e você só consegue sentir pelo olfato. E o açúcar. E bater tudo muito bem. Não pode ficar nenhum pedacinho de cenoura, senão a massa não cresce legal. Agora você vai pegar essa massa batida aqui e vai colocar numa vasilha, num recipiente que caiba para você mexer. E agora que a mágica começa a acontecer. Você vai pegar a farinha de trigo e você pode peneirar ou não. O que acontece é que algumas farinhas de trigo ficam um pouco de resíduo, umas pedrinhas no fundo. Então se você peneira, você consegue tirar essa parte. Mas se você quiser colocar direto, tudo bem, dá certo também, tá? Você vai colocando aos poucos a farinha, peneirando ou não, colocando de pouquinho em pouquinho, por quê? Quando você coloca de uma vez só uma quantidade grande de farinha, de trigo, ela acaba empelotando e fica umas bolinhas que é difícil de tirar. E se elas entrar assim no forno, vai acabar ficando um pouco de trigo no meio da sua massa e não vai ficar um gosto legal. Então, o segredo é ter paciência e ir mexendo bem devagar, com movimentos circulares, para que não fique nenhuma pedrinha de trigo e a massa fique bem homogênea. Dá pra ver as bolinhas aqui? É normal aparecer aquelas bolinhas de trigo que eu comentei e é simples pra você acabar com elas. É só você pegar, quando você vê uma, ir pro cantinho e espremer ela. Ela vai estourar, né, a bolinha de trigo e você vai conseguir mexer normalmente. É bem difícil, na verdade, não aparecer essas bolinhas de trigo. Então, se aparecer, fica tranquilo que tem como você resolver. A massa não tá perdida. Bom, essa aqui é a última parte da farinha de trigo que eu tô colocando. Então, você vai perceber, quando você incorporar toda a farinha de trigo, que a cor da massa ela muda um pouquinho. Ela tava bem mais laranja e no final, quando coloca toda a quantidade de farinha, ela já fica mais amarelada. Então, esse é o ponto da massa. Ela fica assim, meio amareladinha e fica nessa consistência. Ela fica bem mais consistente, bem mais grossa, né? O volume dela fica mais densa. Então, esse é o pontinho. Essa é a textura que é pra estar a sua massa. Não muito mole, não muito dura, nessa consistência, ok? Então, agora vamos para a parte final, que é o fermento em pó. E é a parte mais importante, na verdade, dessa receita. Por quê? Eu vou ensinar pra vocês um truque para fazer seu bolo crescer e ficar mais fofinho. Então, eu vou colocar aqui uma colher bem cheinha de fermento e vamos misturar. Agora que vem o segredo. É a batida, o jeito que você mexe na massa. Você precisa mexer bastante e deixar a massa bem airada. Deixar ela incorporar bastante ar, deixar entrar mesmo. Misturar bem, muito bem. Porque se o fermento espalha uniformemente, o bolo vai crescer uniformemente também. Mas se você só dá uma mexidinha e já coloca no fogo, isso não acontece. Às vezes não cresce mais de um lado, mais do outro. Então é bem importante essa mexida aqui. Paciência, vai mexendo, incorporando todo o fermento. E quando é que eu devo parar? Eu vou mostrar pra vocês o ponto que é esse é o ponto da massa. Quando ela começa a fazer bolinhas e estourar bem rapidamente, que você nem consegue perceber, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, mas são várias bolinhas estourando já. São, ó, essas bolinhas aqui. Quer dizer que o fermento já começou a agir na massa e ela tá pronta para ir pro forno e crescer. Então, terminou de misturar, é só jogar a massa na forno. Dá uma ajeitada para crescer igual e colocar no forno. Para assar esse bolo é de meia hora a 40 minutos, dependendo da potência do seu forno. Então,
Não acredite muito no relógio, fique sempre de olho colocando o garfo para ver se ele tá bom, o ponto tá bom. Quando é o ponto bom? Quando você colocar o garfo e ele sair limpo, ou palito, tanto faz. Então você coloca ele no meio, nos cantos, para ver se todas as extremidades elas estão boas. Prontinho, aqui o bolo já tá assado, mas eu já vou falar uma dica pra vocês. Façam na forma reta, normal, pode ser circular ou retangular, porque assa muito mais rápido. Como essa forma ela é alta, a massa do meio demora muito tempo pra assar. Então, façam com a forma normal porque ela fica mais baixa, assa com a metade do tempo. O meu demorou 1 hora, mas quando eu faço na assadeira mais baixinha, ela demora somente meia hora. Então, deixa esfriando aqui. Tcharam! Yes! Antes de você jogar a calda, sempre dê uma furadinha assim, onde você vai colocar a cobertura, por quê? Se você não furar, vai ficar mais bonito visualmente, né? Porque vai escorrer a calda, só que ela vai ficar só por fora. Se você furar o bolo, ele vai permitir com que a cobertura penetre e fique bem no meio, vai ficar bem suculento, molhadinho, vai ficar muito bom. Vamos fazer a cobertura. Bom, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer uma cobertura. Só que essa cobertura é diferente das convencionais, por quê? Você pode fazer uma ganache com chocolate derretido mesmo, pode fazer um brigadeiro, que aí vai leite condensado, também fica muito gostoso. Só que eu vou ensinar a fazer um que é mais barato, vai menos ingredientes e você não vai gastar tanto, então é uma ótima opção e ainda fica muito gostoso. Então, numa panela você vai colocar todos os ingredientes e misturar até ele ferver por mais ou menos 1 minuto. Então vamos lá. O achocolatado, ele pode ser com açúcar ou sem açúcar. Depende do seu nível de formiguinha. Se você quiser bem doce, já coloca com açúcar. Se você gostar de meio amargo, compra chocolatado sem açúcar, que dá certo, fica muito bom. Então vamos lá. Chocolate, 2 colheres de manteiga ou margarina, 4 colheres de leite, 6 colheres de açúcar e 1 colher de leite em pó. Todos os ingredientes é só ligar o fogo e misturar sem parar. Assim como no brigadeiro, o ponto dessa cobertura é definido a partir do momento que começa a ferver. Então, para nossa cobertura aqui, é mais ou menos de 1 a 2 minutos depois que começa a ferver. Você continua mexendo muito bem, porque senão queima. Então, deu 1, 2 minutinhos, pode desligar e jogar em cima do bolo. Tirado do fogo, é só esperar dar uma esfriadinha, parar de levantar a fervura e jogar em cima do seu bolo. Vamos cortar então essa delicinha. Era. Ó, vou pegar um pouco de chocolate aqui, né, que nós é formiga. E tá aqui. Tá pronto seu bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Vamos experimentar esse negócio.
Tá muito bom. Deixa eu ter chocolate na minha mão aqui. Deixa eu mastigar aqui depois eu falo. Bom, se você gostou do vídeo, gostou dessa receita, não esqueça de dar o seu beleza para ajudar o canal. E se você fizer um bolo de cenoura, me marca nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, marca lá, Raiz Razeira, que eu quero ver o bolo que você fez. Se você sabe fazer um bolo de cenoura e tem uma receita um pouco diferente, deixa também nos comentários. Se você quer ver mais receitas minhas, deixe também nos comentários. Fiquem com Deus, bem-vindos ao meu mundo e é isso aí, corta! Vou só especificar uma coisa para quem escolheu fazer a receita com a medida de copo. Lá na receita vai estar escrito 1 copo menos 2 dedos de óleo. O que é isso? É simplesmente esse copo, você vai colocar seus 2 dedos aqui. Eu sei que vai ter um dedo que é maior do que o outro, mas tudo bem. É essa medida aqui até que você vai colocar de óleo, entendeu? Então, 1 copo menos 2 dedos de óleo. Aqui será a medida do óleo. Nossa, não separei a cenoura. De novo, velho. Cadê a cenoura? Beleza? Calma aí que eu vou pegar a cenoura. Vai.